Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, hoje comigo, Miguel Viterbo Dias, está também o Miguel Videira. Estamos em vésperas de congresso do PCP, que antecede um ciclo com autárquicas e presidenciais. Hoje recebemos um dos mais experientes deputados do Partido Comunista Português, bem-vindo, António Filipe. Este congresso antecede este ciclo que é decisivo para o PCP pela força que tem nas autarquias. É obrigatório dar aqui um sinal de inversão de perda eleitoral? Todos os congressos, de certa maneira, são decisivos. Não me lembro de nenhum congresso que se realize, enfim, em mar calmo. Ou seja, há sempre a vida política, sempre uma natural turbulência. E é evidente que, sendo o congresso que antecede um ano que será politicamente exigente, porque há dois atos eleitorais, autárquicas, enfim, estamos a pouco mais de um ano, talvez, das presidenciais, e provavelmente teremos eleições na região autónoma da Madeira. Pode acontecer. E, portanto, serão um ano exigente do ponto de vista eleitoral, mas não podemos também resumir, e obviamente que o objetivo será melhorar as posições, se houver eleições da Madeira, recuperar a representação no Parlamento Regional, nas autarquias manter as posições da CDU e, se possível, forçá-las, enfim, haverá uma intervenção própria nas presidenciais, embora ainda seja muito prematuro. Eu sei que tem havido uma grande apetência para discutir as presidenciais, mas é muito prematuro, ainda não há candidaturas apresentadas e certamente que o PCP a seu tempo encontrará a forma de intervir. Mas a vida política não é só isso, vai ser um ano muito exigente, há muitos problemas no país para resolver, há muitas incógnitas sobre qual vai ser o futuro do SNS, como é que se vai resolver o problema da falta de professores. Continuamos a ser um país de baixos salários, onde é preciso inverter isso e garantir melhores condições salariais para os portugueses, e portanto há muito trabalho pela frente, e portanto é um congresso que será exigente sobre todos os pontos de vista, não apenas do ponto de vista eleitoral. E para a defesa dessa agenda do PCP, naturalmente será importante ter tanta representação quanto possível. Espera que saiam sinais deste congresso que vão precisamente no sentido de aumentar essa representatividade, seja nas autarquias, por exemplo. É preciso refrescar o Comitê Central com mais jovens, claro, mais mulheres, por exemplo, dedicar mais dos chamados senadores? É um objetivo que obviamente tem que ser prosseguido. Obviamente que ninguém faz um congresso para que não seja com o objetivo de reforçar, evidentemente, dar uma mensagem positiva. Sabemos que a situação por que passamos no país e também, obviamente, a influência eleitoral do PCP é complexa, e portanto, este congresso também tem que ser um elemento que contribua para que se possa também recuperar posições também a nível eleitoral. E, portanto, também é um espelho da influência política e também determina muito da capacidade de intervenção. Obviamente que não é indiferente para a capacidade de intervenção do PCP, com o objetivo de procurar resolver os problemas das pessoas, ter 4 deputados ou ter mais deputados, e, portanto, isso não é indiferente. E obviamente que o Congresso também deve ser, e esse também é um dos seus objetivos, dar uma contribuição para que a atividade possa ter mais dinamismo, mais capacidade de intervenção e que isso possa traduzir também em aumento da influência eleitoral. Já vamos aí à questão das autárquicas, que é onde a inversão do resultado eleitoral se pode verificar. Ainda sobre a vida interna, e o Miguel estava aqui a falar da questão dos senadores. Jerónimo de Sousa, numa entrevista que juntou o atual e os antigos secretários-gerais do PCP à Renascença, disse que preferia sair para tarefas mais ligeirinhas. O partido pode-se dar ao luxo de abdicar destes nomes ou ainda são importantes? Não abdicará desses nomes. Agora, é evidentemente que a idade, o tempo passa com a mesma velocidade sobre todos nós e obviamente que quando somos mais jovens temos mais capacidade para ter tarefas mais intensas, mais exigentes. Isso é evidente. Embora eu creio que neste momento a haver um senador na bancada do PCP sou eu que sou. Mas no Comitê Central ainda não é?
Não, mas qualquer dia lá chegaremos, não sei se eu... Não, mas também já tenho uns enitos de Comitê Central, mas é um objetivo, obviamente, ter mais mulheres, mais jovens, e portanto há sempre esse é um objetivo. Quer dizer, o partido não se renova se não houver quadros jovens a chegar ao Comitê Central e a assumirem mais responsabilidades nos vários níveis do partido. Também nesta entrevista, Paulo Raimundo, o atual secretário-geral do PCP, explicava o funcionamento do Congresso, dizia que o Comitê Central reunia e decidia os órgãos da direção e questionava se fazia sentido ou não existir um secretário-geral. Não existir a figura de um líder traria algum benefício em detrimento de um órgão de direção colegial? Vamos ver, o PCP tem um secretário-geral desde há muitos anos, que há um secretário-geral, desde a eleição de Álvaro Cunhal como secretário-geral na sequência da sua fuga de Peniche em 1960, e portanto de 1960 para cá houve sempre um secretário-geral do PCP. Portanto é sempre uma hipótese mais teórica do que prática. Nos anos anteriores não houve, ou seja, entre Bento Gonçalves, que morreu em 36 e 60, não houve um secretário-geral. De 1960 para cá tem sempre havido, e portanto podemos dizer que, enfim, há muitas décadas que há um secretário-geral, e portanto não creio que embora, obviamente que é teoricamente possível, é sempre possível não haver uma liderança uninominal, não haver um cargo de secretário-geral. Mas creio que isso é um problema que já não se coloca há muitos anos e que tem havido secretário-geral, e quando há um secretário-geral cessa funções, começa outro. Embora, obviamente, até temos visto já em outros partidos experiências de lideranças coletivas, mas não é comum, não é? E, portanto, é muito provável que o Congresso eleja um secretário-geral. Nem é um problema... O Congresso não, o Comitê Central. Exatamente. Nem é um problema a perda eleitoral do PCP recente. Este secretário-geral do PCP diz sempre que não precisa dos congressos para escolher um novo líder. O nome de Paulo Raimundo não é um problema, nem está em equação aqui. Não, aliás, exato, Paulo Raimundo foi escolhido numa conferência por eleição do Comitê Central, na sequência de uma conferência nacional, não é? E, portanto, o secretário-geral, sendo eleito no Comitê Central, o órgão que elege é o órgão que também pode substituir se for caso disso. E, portanto, não é um problema a eleição do secretário-geral ou a escolha do secretário-geral, não depende do Congresso. O que depende do Congresso é a eleição do Comitê Central, e o Comitê Central depois decidirá não apenas sobre o secretário-geral, mas sobre os restantes órgãos executivos. Vamos agora falar de autárquicas. Paulo Raimundo assumiu que o objetivo é manter as 19 autarquias, pelo menos reconquistar outras. Pergunto-lhe se não será um objetivo demasiado ambicioso quando o PCP parece cercado de um lado pelo PS e pelo outro do Chega. Sempre foi assim, ou seja, ao longo da nossa história autárquica já tivemos até que enfrentar coligações PS-PSD, não é? Me recordo, nos anos 80, na sequência do Bloco Central, que depois se traduziu em coligações autárquicas, tivemos que enfrentar coligações PS-PSD em um grande número de câmaras, na altura ainda não existia a CDU, mas da APU, com o PCP, claro, e creio que só em 2 casos é que essas coligações saíram vencedoras. Portanto, os tempos são outros. Os cercos temos convivido sempre com cercos, não é? Por exemplo, agora há um cerco óbvio à Câmara de Setúbal. Quer dizer, quando o PS se aliou à direita para rejeitar o orçamento da Câmara Municipal de Setúbal, há de facto um cerco. Estamos habituados a que as câmaras da CDU sejam normalmente cercadas, sobretudo por forças políticas que aspiram a afastar a CDU para poder ganhar a Câmara. Setúbal é um dos exemplos de um bastião que é difícil de manter pelo fim de ciclo dos... Setúbal foi 16 anos de maioria PS. Portanto, a Câmara de Setúbal foi uma das câmaras que a coligação PS-PSD em 1985 ganhou, na altura a APU, mas que a CDU recuperou 16 anos depois. Não é? Portanto, e muita gente considerou que depois de ter perdido a Câmara de Setúbal nunca mais ela seria recuperada. Foi recuperada, e há muitos anos que há uma maioria CDU, que já foram tentadas já houve muitas tentativas para ganhar a Câmara de Setúbal à CDU. E aí até há continuando a usar a expressão cerco, aí até há um cerco especial que é a Maria das Dores Meira, que vai voltar como independente. Pois, exatamente, está no seu direito de apresentar a sua candidatura, mas enfim, a CDU responde por um projeto autárquico
que ao longo dos últimos mandatos tem contribuído muito para melhorar as condições de vida da cidade, e portanto a CDU apresenta-se com consciência tranquila nestas eleições, em Setúbal como nos outros municípios, e em outros municípios há obviamente o objetivo que é recuperar a maioria CDU, que entretanto se perdeu. Só para recentrar nesta questão, que é, por exemplo, Évora e Setúbal são duas capitais de distrito em que os atuais autarcas estão no fim de ciclo. Não há aí dificuldades em escolher um nome que consiga garantir a continuidade? Em Évora está em fim de ciclo, em Setúbal creio que não. Mas é assim, são as condições em que temos que lutar. Portanto, em Évora o Presidente da Câmara não se pode recandidatar, mas está de se encontrar outro nome que possa assegurar a continuidade do projeto autárquico da CDU. É assim, em várias câmaras, não tenho neste momento presente quantos presidentes de câmaras estarão em fim de ciclo, mas serão certamente alguns, temos que conviver com isso e, portanto, há que encontrar outras soluções. Loures e Alpiarça são dois conceitos que já foram liderados pela CDU, hoje são autarcas destes municípios, autarcas do Partido Socialista, que no que diz respeito aos apoios sociais têm apoiado algumas políticas que têm gerado alguma polémica. Pergunto-lhe se o PCP sente de alguma forma uma pressão nestes territórios para adotar um outro caminho caso queira recuperar o eleitorado entretanto perdido. Não, o que estamos a ver é, de facto, dois autarcas de duas câmaras importantes, que neste momento são lideradas pelo Partido Socialista, todas elas já tiveram ciclos, ou de CDU ou de PS, portanto em Alpiarça também já houve 12 anos de maioria PS, depois houve 12 anos de maioria CDU, que terminou agora no último mandato, em que o PS está neste momento no primeiro mandato, e em Loures também aconteceu isso, já foi durante vários anos, já oscilou entre a CDU e o PS. Neste momento estão as duas câmaras nas mãos do PS. E o que temos assistido, de facto, da parte dos dois presidentes de Câmara, quer a Presidente da Câmara de Alpiarça, quer o Presidente da Câmara de Loures, é uma colagem ao discurso da extrema-direita em matéria de apoios sociais, ou seja, com a Presidente da Câmara de Alpiarça a dizer que quem ostentar sinais exteriores de riqueza não tem direito a apoios sociais, o que é uma coisa um pouco absurda, como é que a Câmara Municipal mede essas coisas. E em Loures, ao aprovar uma proposta absurda do Chega, que é o dizer que quem for condenado por qualquer crime perde o direito à habitação social e põe a sua família toda na rua. Quer dizer, é uma cedência a um discurso com que a extrema-direita tem vindo a contaminar a política portuguesa e que não fica nada bem a autarcas que se dizem socialistas. Não é? E, portanto, eu creio que tem que haver aquilo que as pessoas se afirmam em termos políticos devem traduzir-se no discurso e na prática. E aqui, de facto, há uma cedência muito preocupante a um discurso da extrema-direita ao qual é preciso resistir e, pela nossa parte, procuraremos fazê-lo. Há pouco estávamos aqui a falar das renovações das autarquias CDU, são 11 dos 19 presidentes que estão em fim de ciclo. Essas contas foram bem aqui. Estava aqui a confirmar, para não errar e para não induzir ninguém em erro. Isto não obriga a um esforço de renovação demasiado grande, 11 de 19? Não, é o que tiver que ser. É o que tiver que ser. E, portanto, é um grande desafio. Vamos ter que ter novos presidentes de Câmara, enfim. E provavelmente os outros partidos também terão muitos casos desses e, portanto, isto é daquelas coisas que toca a todos por igual na proporção da sua representatividade. E, portanto, certamente no PS e PSD haverá largas dezenas de autarcas em fim de ciclo e é um desafio para as forças políticas concorrentes encontrarem condições de renovação. Em Lisboa o PCP não está a entregar a vitória à direita quando anuncia uma candidatura própria sem falar com a esquerda? Não. Já porque isso tem acontecido nos últimos anos, desde que acabou a coligação que começou em 1989, não é? E que se rompeu quando foi o Bloco de Esquerda que rompeu a coligação. Não é? Quando o Bloco de Esquerda se fundou, uma das primeiras medidas foi quebrar a coligação de esquerda em Lisboa e concorrer com os Esquerdas Unidas por Lisboa, acho que era uma coisa assim, que reunia os partidos que fundaram o Bloco de Esquerda, mas não vamos dizer que foi o facto do Bloco não ter corrido que entregou a Câmara à direita, porque isso seria injusto, quer dizer, de facto a coligação não ganhou, portanto
As coisas são como são. Esse facto histórico impede convergências à esquerda hoje no tempo presente? Não impede nada. O que é que as circunstâncias são muito difíceis, muito diferentes, não é difíceis, são diferentes. Porque reparem que em 1989 à esquerda a CDU era a maior força política na cidade de Lisboa. Tinha mais vereadores do que o PS, porque o PS tinha concorrido coligado com o PSD no mandato anterior. E portanto e a CDU teve um grande resultado. Na altura o cabeça de lista foi Carlos Carvalhas, e quando o PS propôs a coligação por Jorge Sampaio, houve uma grande equiparação entre as duas forças políticas, ou seja, a presidência da Assembleia Municipal foi para a CDU, portanto era o José Saramago, depois foi substituído por João Amaral. E o número de vereadores era igual, portanto o PS encabeçou, o Jorge Sampaio foi cabeça de lista para a Câmara, mas houve 4 vereadores eleitos pela CDU, e em termos de juntas de freguesia também a CDU tinha mais presidências de junta de freguesia do que tinha o PS. Se não é esse lastro histórico que impede agora acordos... Não, é que agora uma convergência seria no fundo um apoio ao PS. Ou seja, e essa coligação... E tem sido o PS e Pedro Nuno Santos a afastar o partido da esquerda? Não, vamos ver, a coligação funcionou na base de um programa que foi muito negociado na altura. Não foi só o problema da repartição de lugares, se bem que havia uma grande paridade entre o PS e o PCP, que resultava da correlação de forças que havia, e foi uma coligação vencedora e que durou durante vários anos. Agora, o que temos é um PS a viabilizar sem discutir os orçamentos de Carlos Moedas, o que é significativo, que o PS que chumba o orçamento da Câmara de Setúbal, mas não discute sequer o orçamento da Câmara de Lisboa. E por isso não é possível a nível nacional chegar a um acordo para ter as diferenças que existiram neste mandato, do mandato anterior, entre o que foi a gestão Fernando Medina, do qual o PCP muitas vezes se demarcou, seria completamente artificial pensar, vamos passar por cima disto tudo e vamos assumir que aqui o único objeto é dar a Câmara ao PS, tirar a Câmara ao PSD e CDS e dá-la ao PS. Isso não é objetivo que a CDU possa prosseguir. E para isso a CDU não está disponível. E, portanto, a CDU tem um projeto autárquico prestigiado. O João Ferreira, enquanto vereador, tem tido um papel muito importante na oposição a Carlos Moedas e à gestão PSD-CDS, e portanto esse trabalho deve ser reconhecido e prestigiado através de uma candidatura própria. Estamos a chegar mesmo ao fim, temos um segmento final que chamamos Defesa da Honra, que é a nossa pergunta final. Pede a palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Paulo Raimundo disse nessa entrevista à Renascença que o pior da carreira política dele ainda estaria por chegar. Isso há alguma leitura de que o PCP ainda pode perder mais ou pode estar neste caminho de perda eleitoral? Eu acho que isso é um excesso de modéstia da parte dele. Não faz aqui nenhuma leitura? Não, eu acho que nós temos que estar preparados para todas as vicissitudes. E não estamos a falar aqui em termos de mais ou menos deputados, mais votos ou menos votos. Nós estamos a passar por momentos muito preocupantes a nível mundial e nacional. O país tem muitos problemas, a Europa está à beira de uma crise, os maiores países da União Europeia estão ou em recessão ou perto dela, ou em situações de crise política. A situação mundial é muito preocupante. E, portanto, quem anda na vida política, quem tem uma participação política mais ativa, tem que estar preparado para enfrentar dificuldades. E eu creio que é nesse sentido que temos que estar preparados. Muito mais do que os resultados do curto prazo. Exatamente. António Filipe, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. O Sofá do Parlamento está de regresso na próxima terça-feira, depois das 5 da tarde.